aqui. Tá. Então, nessa década de 20, portanto, a gente continua se perguntando o que é ser brasileiro, só que a gente começa a admitir novas respostas para essa pergunta, tá bom? O que é ser brasileiro, tá? A década de 30, ela é uma década bastante movimentada no Brasil. Vocês devem se lembrar que em 1930 o Getúlio Vargas ele chega ao poder no Brasil, né, por meio de um golpe de Estado, né? Foi conhecido como a Revolução de 30, mas ele chega ao poder por meio de um golpe de Estado e fica lá 15 anos, né, na chamada Era Vargas. E o Getúlio Vargas, ele é um grande divisor de águas para a política brasileira. Mas não só para a política, para a economia também, né? Porque a gente sabe que o Getúlio industrializou o Brasil, né? Começou, o processo de industrialização. Mas a política do Getúlio também foi interessante no campo cultural. Por quê? Lembra que quando a gente começou a estabelecer aqueles critérios para a gente ver se o brasileiro, o negro ou o descendente do negro, o indígena, o mestiço, o branco, os imigrantes italianos que chegaram aqui aos seus milhões na virada do século XIX para o século XX, se essa galera era a mesma coisa, né? Se a gente podia dizer que eles pertenciam à mesma nação. Lembra que nação vem um grupo de nascimento. Ou de nascimento não dá. O critério não bate, né? O Brasil é um país altamente miscigenado. Se não é o mais miscigenado do mundo, é um dos mais. Então, isso fica complicado para a gente. Quando o Getúlio Vargas ele chega ao poder, mas principalmente quando ele dá um alto golpe, né, em 37, em que ele instaura a ditadura do Estado Novo, vocês vão reparar muito isso ao longo de sociologia e de história, é o seguinte: toda vez que uma ditadura chega, ou um governo com cara autoritária chega ao poder, a primeira coisa que os caras querem mexer é na escola. A escola, os caras vão direto na escola. Em qual livro, professor? De matemática? Não, um livro de história. É no livro de história que os caras vão. Por quê? Porque eu preciso criar um cidadão obediente. Ora, onde eu posso colocar todas as crianças junto no mesmo lugar? É na escola. Então, é na escola que eu vou mexer. A escola, pessoal, muitas vezes, ela foi utilizada não com intuitos pedagógicos, mas com intuitos autoritários. Você pode ver ditadura no Brasil, ditadura na União Soviética, ditadura nazista, todas as ditaduras, esquerda, direita, cima, embaixo, todo mundo vai direto na escola. Porque é lá que eu crio, ou tento criar, as próximas gerações de adultos obedientes. Então, preciso ir na escola. Então, a gente vai ver que é na escola que o Getúlio Vargas vai ter um papel de intervenção bastante duro, tá bom? E é na escola que eu vou criar o quê? Eu vou criar esse sentimento de nacionalismo. Não é à toa, o Getúlio Vargas, por exemplo, proibiu hastear a bandeira dos estados. Do estado, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte, do Sul, não podia. Só podia hastear a bandeira do Brasil. Nem de município, nem de nada. Por quê? Aqui eu não tô nem aí. O cara lá em Bagé, do Rio Grande do Sul, ele é igual o camarada do Macapá, lá em cima, naquele estado que eu esqueci o nome. Então, a gente é tudo igual, tudo a mesma coisa. Eu quero criar um sentimento nacional. Eu preciso de um mito fundador. O que é mito? Mito a gente já sabe, né? Vocês devem ter estudado em história. O mito ele é um relato fantasioso. Ele não existiu, aquela historinha ali não existiu. Mas ela é contada porque ela passa uma seguinte mensagem, né? E qual é o mito fundador do Brasil? O mito fundador do Brasil é que o Brasil é um país das três grandes raças, tudo junto, misturado, sem conflito, todo mundo numa boa. O Brasil é o país da miscigenação positiva. Não é à toa que o Gilberto Freire, a gente já viu isso, falou isso. Não, no Brasil aqui a mistura, show, 100%, não tem briga, todo mundo gosta de todo mundo. Isso é outro mito, por quê? Porque quando a gente
coloca a lupa em cima, a gente vê que não é verdade. Mas eu preciso fazer com que as pessoas acreditem que isso seja verdade. E como é que eu faço isso? Eu faço isso na escola. Não é à toa que o nacionalismo brasileiro ele é um pouco diferente do nacionalismo de outros países. Enquanto o nacionalismo de outros países aponta para o passado, é no passado que eu vou procurar quais são os nossos costumes, a nossa identidade, o nacionalismo do Brasil ele aponta para o futuro. É lá no futuro que nós vamos acabar de construir esse país grandioso. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas o pai de vocês certamente. O Brasil é o país do futuro. O problema é que esse futuro nunca chega. Então, quando a gente tenta construir um mito dizendo que o Brasil é um país sem conflito étnico, sem racismo, sem discriminação a religiões minoritárias, a grupos minoritários. Só que quando a gente olha a realidade, a gente vê que é discriminado. Sim. Existem centenas de exemplos que a gente poderia utilizar. Mas as religiões de matriz africanas, elas são mais discriminadas do que o cristianismo. Mas qual é o problema, professor? O problema nenhum. Cada um tem direito à sua religião, acredita quem quer, quem não quiser também não acredita em nada. Mas só que algumas são vistas como sinônimos, são demonizadas, olha a palavra demonizadas, enquanto outras não. As religiões indígenas, de matriz indígena, as religiões de matriz africana, essas são que mais sofrem. Né? O samba, a gente falou um pouquinho, o samba foi perseguido como expressão de música de grupos supostamente criminosos, mas os caras só estavam lá fazendo sambinha. Né? Para não dizer que eu falo muito de samba, o maracatu, em Pernambuco, durante a ditadura militar, também foi muito perseguido. Por quê? Porque tem matriz africana, né? Fala de outros assuntos, de grupos excluídos. Então, para eu implantar um mito, eu preciso mascarar a realidade. Para eu mascarar essa realidade, eu preciso cortar assim, ó. O que eu ponho na página? Eu ponho na página do livro só o que é bonito. O que eu ponho na página dos nossos livros? Só os grandes heróis. Quem são os grandes heróis? Pode contar no livro de vocês aí. Pega um livro de 50 anos atrás. Cara, são só os heróis de algum tipo de ligação portuguesa, né? Não sei se vocês já foram a São Paulo, perto do Ibirapuera, tem lá uma estátua dos bandeirantes, né? Em São Paulo eles chamam aquela estátua de empurra-empurra. Por quê? Nessa estátua, os bandeirantes estão a cavalos puxando índios escravizados, obviamente. Então, olha só, a gente faz uma estátua para comemorar a escravidão. E isso é tido como uma coisa positiva. Faz parte da identidade paulista, o bandeirante, o desbravador, o pioneiro, o construtor do Brasil. Mas eles construíram na base de chicote, escravizando pessoas, não é? Em geral, esses grandes bandeirantes eram retratados como homens brancos. Quando a gente estuda história mesmo, a gente vê que era tudo misturado com índio. Mal português os caras falavam. Então a gente começa a ver, quando a gente estuda a história e começa a estudar a nossa identidade, ou tenta responder essa pergunta, qual é a nossa identidade, a gente começa a tocar em assuntos que não têm respostas muito satisfatórias, né? Por isso que hoje em dia a gente vê que celebrar a diversidade é um ponto muito mais positivo do Brasil do que uma suposta unidade. É claro que isso agrada a uns, desagrada a outros, mas durante todo o período do século XX, né, principalmente do Vargas para depois, até a década de 80, até o fim da ditadura militar, em 85, a gente vê que ainda há uma preferência pela matriz europeia da nossa história. Como se nós fôssemos não só, mas, digamos assim, mais descendentes dos europeus do que os não europeus.
Então é só com esse clima de redemocratização da década de 80, né? Aí 90, 00, e agora a década de 10, que a gente começa, década de 10 e 20, que a gente começa a estudar outros grupos e que quando a gente começa a estudar esses outros grupos, a gente começa a ver outras contribuições culturais igualmente ricas, tá bom? Então, continuo dizendo para vocês, talvez a música seja a nossa maior, o maior objeto, mais fácil de ver essa miscigenação cultural, tá bom?